Bom dia, sábado novamente a todos. Antes da gente começar o nosso sermão, vamos falarmos com Deus. Senhor, nosso santo Deus, Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, pelo dom da vida. Apesar de muitas coisas nós não merecermos, Senhor. Muito obrigado por ser esse Deus que Tu és, que Tu tens sido com cada um de nós há muito tempo atrás. Esteja com cada pessoa que está aqui. Nos ajuda a entendermos, Pai, a fazermos o que Tu queres. Ajude-nos, Pai, a darmos nossa vida nas Tuas mãos e faze de nós, Pai, criaturas boas e santas. Esteja com cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Todas as pessoas já cometeram alguns deslizes. E você já se perguntou quantas vezes você já errou com Deus? Várias e várias vezes. Inúmeras vezes. Você já se perguntou quantas vezes Deus lhe perdoou? Várias e várias vezes. Você já se perguntou quantas vezes você já pediu perdão para Deus? Se você pedir perdão para Deus, Ele é o quê? Ele é misericordioso com você e Ele lhe perdoa. E eu fico maravilhada quando a gente sabe de um Deus que a gente tem. Que apesar da gente ser pecador, Ele sempre dá uma chance, Ele sempre dá o perdão. O nosso tema hoje é uma nova chance. A gente vai ler, aliás, a gente não vai ler, contar aqui para vocês a história de Israel. Muita gente sabe de qual é salteado, né? Deus, ele fez o quê? Ele deu as 10 pragas do Egito, né? E eles saíram de lá, saíram várias coisas, vários objetos dos egípcios. Eles saíram de lá com roupas, vestidos, e esses vestidos duraram aqueles anos, né, que eles ficaram lá. E eles passaram pelo meio do mar. Eles viram como as águas foram divididas. Eles viram que na construção, né, do tabernáculo tinha a nuvem. De dia era uma nuvem escura ali, né, que era para o sol não matar eles, porque o sol do deserto é daqueles. E à noite tinha uma nuvem de fogo, né, que eles não morriam de frio. E aquilo afastava alguns animais selvagens do deserto. E o povo, mesmo assim, ele se desviava de Deus. O povo tinha motivo para desconfiar de Deus? Não. Eles viam o maná cair do céu. Eles tinham por que duvidar desse Deus? Já tinha acontecido as 10 pragas, o mar já tinha se abrido, o mar foi aberto. Os egípcios tinham morrido quando eles chegaram ali pela metade assim do mar. E a nuvem estava ali com eles, simbolizando ali o próprio Deus. E a água, né, se tornou doce. E eles não tinham motivo para desconfiar de Deus. Eles não tinham do que reclamar de Deus. Deus era um Deus que estava ali presente. E a gente hoje? A gente tem motivos para desconfiar do nosso Deus? O que Deus fez na sua vida que você pode dar 1000 motivos, 1000 razões para você nunca desconfiar dele? Mas mesmo assim, o ser humano, ele é um ser que é quase só Deus mesmo para entender a nossa mente. E agora a gente vai ver um deslize, assim, se eu posso falar, do povo, desse povo que Deus tirou com mão poderosa do Egito, que Deus escolheu para ser a sua prioridade peculiar dentre todos os povos, lá em Êxodo 32. Êxodo 32, amém? A gente vai ler do versículo 1 em diante. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram:
São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Uau, né? Que povo, né? Foi o povo escolhido, foi o povo que presenciou os milagres de Deus, foi o povo que não tinha do que duvidar, mas mesmo assim, eles achavam que era Moisés que tinha tirado eles do Egito. No verso 1, ele ainda fala: pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, eles não achavam que era Deus. Eles não confiavam em Deus. A fé deles era pequena demais. Qualquer coisa, eles caíam, eles se voltavam para a idolatria. E aqui o povo, ele se voltou para a idolatria. Ele se sentou para comer e beber e festejar a um Deus que não fez isso que eles estavam falando, não fez esses sinais. E a gente hoje, aqui a gente tem a história deles, né? E anos mais tarde, no tempo de Esdras e Neemias, que foram 2 profetas levantados por Deus, que direcionaram o povo de novo ao caminho que eles deveriam seguir. A gente tem um povo de novo, o mesmo povo de Israel, só que períodos diferentes, né? Pessoas diferentes, e eles estavam totalmente desligados de Deus. Eles começaram a se corromper, eles começaram a se misturar com os outros povos. E o mais engraçado é que quando você começa a se misturar com outras pessoas, por incrível que pareça, você volta com alguns costumes. De vez em quando o papai me chama a atenção que às vezes eu ando com um tipo de pessoas que eles falam de um jeito, aí a gente começa a falar de um jeito, e se alguém não falar: ei, para de fazer isso, que isso daí não é teu jeito, tu vai continuando até se tornar um. E era isso que o povo de Israel estava fazendo. Ele começou a ter relações com os outros povos, e a relação com os outros povos resultou em quê? Em afastamento do Deus deles. Quando você se mistura com uma pessoa que não é da mesma fé que você, quando você tem outro tipo de amizades que não é com o que você condiz, com o que você fala, com o que você é, você acaba se tornando um deles. E mais tarde lá, né, Deus, ele levantou Esdras e Neemias, e eles falaram bem assim: olha, a gente sabe que vocês têm filhos, que vocês têm mulheres, mas vocês, para vocês se voltarem para o Senhor, vocês têm que fazer o quê? Largar. E é a mesma coisa para hoje. A gente tem que fazer o que se a gente quer se voltar para Deus? O que a gente tem que fazer? A gente tem que largar os nossos maus hábitos. A gente tem que largar os nossos pecados. Por mais que seja dolorido para a gente, porque é difícil a gente largar uma coisa. É difícil a gente deixar de fazer uma coisa. E a gente vai ver em Esdras 10, amém? Oh, misericórdia. Misericórdia. Já? Capítulo 10, versículo 3 diz assim: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se desligar. Para eles fazerem aliança com o Senhor, eles tinham que deixar. E o mais importante é que eles deixaram quem? As suas famílias. As famílias que eles tinham construído com os outros povos, eles tiveram que se desligar. E hoje, irmãos, o que está faltando para a gente? A gente tem que se desligar do quê? A gente tem que largar o quê? O que está faltando hoje? Deus tem dado essa chance. E, por incrível que pareça, ele sabia que o povo, né, ia voltar de novo para a idolatria. Ele sabia que o povo ele ia se corromper novamente.
E quando ele levantava os profetas, o que o povo fazia? Ele matava os profetas, ele matava os mensageiros. Mas mesmo assim, o que Deus levantava de novo? Um outro profeta. E hoje, no nosso tempo, quantos profetas, né? A gente tem aqui na Bíblia recheado. Quantas advertências que Deus está nos falando. Ei, endireita o teu caminho, se volta para mim, eu quero ser o teu Deus. E irmãos, e quando um povo, ele não é de Deus, e ele não tem ali no meio dele um profeta, o que Deus faz? Quando uma pessoa que é mundana, né, que a gente pode fazer o maior exemplo aqui, que uma pessoa mundana, ela não tem caminho, ela não tem direção para onde ir, ela só sabe que ela está indo. E quando um povo está corrompido e não tem quem de lá do meio desse povo pregue o evangelho, o que Deus faz? Ele vai deixar o povo morrer? Não. O que acontece? Ele envia um mensageiro. E é isso que a gente vai ver em Jonas. Jonas 3. Jonas 3. Vou contar aqui a história do povo de Nínive, né, dos ninivitas. Os ninivitas, eles eram conhecidos pelas torturas deles. Se eles pegassem um soldado inimigo, eles tiravam o olho. Tinha vezes que eles estrupavam. Eles eram um povo que gostavam de torturar. Não preciso dar mais detalhes, né, porque a tortura é uma coisa muito, muito ruim. E eles estavam completamente perdidos. A maldade estava alastrada. Fazer o mal era uma coisa boa no olhar deles. Tudo estava corrompido. Mas a gente vai ver aqui o arrependimento dos ninivitas, que diz assim no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do que tinha dito lhes faria e não o fez. Uau, né? Isso daqui é muito interessante. Um povo que estava completamente perdido, né? A maldade estava alastrada, o pecado estava totalmente ali, o pecado reinava ali, e eles tiveram uma única chance, talvez. Eles tiveram uma única oportunidade. E o que eles fizeram? Eles falaram: não, vamos matar esse Jonas, porque ele veio falar mal da gente. Foi isso que eles fizeram? Não, né? A gente vê que eles se converteram, desde o maior até o menor. E eu fico vendo, e a gente está se convertendo a Deus? A gente está se arrependendo dos nossos maus caminhos? A gente está fazendo o quê? A gente está se botando panos de saco, que quer significar que tu está realmente arrependido, tu está realmente ali triste com o que tu fez, tu está se prostrando a Deus. A gente está fazendo isso? A gente está jejuando? A gente está pedindo para Deus que Ele tire esse mal que Ele profetizou aqui? A gente está fazendo isso? Ou a gente é aquele servo que acha que a gente está fazendo certo? Que a gente se acha, a gente é os laodiceanos, que a gente acha que a gente é rico, mas a gente nem sabe o que a gente é. É isso que a gente está fazendo. Irmãos, que a gente possa, eu sei que nem esse povo, que a gente possa, aliás, ao invés de jogar pedra nas pessoas que vêm para nos advertir, que a gente possa abraçar essas pessoas. E não só abraçar essas pessoas, mas abraçar essa mensagem que elas estão pregando.
E se a gente pegar e tirar o foco de um povo, né? Porque o povo ali totalmente um povo. Mas se a gente botar o foco em uma pessoa que lidera o povo, é difícil, né? É difícil tu ter um exemplo. É difícil. A gente vai ver de uma pessoa que ela foi ungida. Você sabe o que é ungir? Você sabe o que é ser santo? Santo na Bíblia é ser o quê? Separado. E uma pessoa separada, ela é igual a todo mundo? Não. Ela é o quê então? Ela é uma pessoa diferente. Ela é escolhida. Vamos ler 1 Samuel. Primeira Samuel 16. Amém? O verso 13, que diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O azeite significa o que na Bíblia? Espírito Santo. E a gente? A gente é ungido com que óleo? É com o Espírito Santo. E ele foi escolhido para ser designado rei, né? E aí, Davi era qualquer uma pessoa? Não, ele era ungido. E a gente não é ungido? A gente é ungido, amém, irmãos? Amém, de glória a Deus, a gente é ungido. E mesmo assim, nessa unção dele, ele fez o quê? Ele pecou. Foi um pecado qualquer? Não. Foi um pecado que se deu consequências por toda a linhagem dele. E a gente vai agora para 2 Samuel. 2 Samuel 11. Amém? Do 1 ao 5, que diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Às vezes, só da gente estar num lugar errado, na hora errada, a gente acaba cometendo um pecado. Mas a gente acaba cometendo um pecado por quê? Ele fala: nos livre de todo mal, né? Mas se a gente quer estar no mal, o que Deus faz? Ele livra a gente? Não. Se a gente está ali, a gente sabe que a gente não é para a gente estar ali. A gente vai ser livrado da tentação? A gente vai conseguir vencer? Se a gente está num terreno que não é de Deus, a gente não vai conseguir. E só dele estar ali, não era para ele estar ali. Era um ano em que o quê? Que os reis saíram para batalhar. Então Davi era o quê? Davi era algum soldado? Era? Não, ele era um quê? Ele era um rei. E onde era para ele estar? Na guerra, na batalha, no acampamento. Lá ele ia ver alguma mulher tomando banho, que era muito formosa. Ele ia ver? Não, porque geralmente quem estava eram os soldados, não era? Davi ele não ia se apaixonar por um homem. E a gente vê que ele pecou. O servo ungido que Deus escolheu dentre todos os irmãos dele, ele era o mais caçula, né? O servo ungido que Deus escolheu, que foi o homem chamado segundo o coração de Deus, ele fez o quê? Ele pecou. E esse servo não foi só esse deslize, ele cometeu outros, mas esse daqui foi o que mais foi escrito assim, vamos dizer, mais focado. Mas mesmo assim, esse servo, ele faz o quê?
Ele pecou e ele se arrependeu. Apesar de que ele adulterou, ele mandou matar, ele escondeu, ele mentiu. Mas o que ele fez? Ele se voltou para Deus. Irmãos, eu fico vendo que hoje não é diferente. A gente peca, a gente adultera. Sabe por quê? Porque a gente vai lá e se prostra perante outros deuses. Isso é adulteração, porque a gente não é de outros deuses. A gente é do Deus vivo. Mas mesmo assim, Deus, Ele está com os braços sempre abertos para nos receber. E a gente vai ver esse arrependimento dele no Salmo 51. Salmo 51. Amém? A gente vai ver do 9 ao 11, que diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Davi estava falando assim: olha Deus, eu sei que eu pequei, eu sei que eu adulterei, eu sei que eu matei, mas por favor Senhor, não me tires da tua presença por eu ser um pecador. Não tira o teu Santo Espírito, porque Davi sabia que se Deus tirasse o Santo Espírito dele, ele seria de quem? Quando a gente não está com o Espírito Santo, a gente está com quem? Com o próprio Satanás. E ele sabia disso. Falou: Senhor, por favor, eu pequei, Pai, mas apaga todas essas minhas transgressões, apaga as minhas iniquidades, Senhor. Cria em mim um novo coração, apaga tudo aquilo, Senhor. É isso que Davi estava falando. E a gente, irmãos, quando a gente peca, é isso que a gente pede para Deus? A gente pede um novo coração? A gente pede que Deus não nos tire da presença dele? A gente está fazendo isso, irmãos? E o mais engraçado que a gente vai ver em Lucas 15. Amém? Lucas 15, a gente vai ler a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, eu fico vendo que com o não arrependimento de Davi, isso daqui aconteceu no céu, porque ele fugiu de Deus. Mas mesmo assim Deus, ele foi até o encontro dele. Ele enviou um profeta, não foi? Para advertir a Davi que Davi estava fazendo uma coisa errada. E do mesmo jeito ele vai atrás da gente. Por mais que a gente esteja tão longe, ele deixa os outros filhos dele e vai atrás de você. Isso não é tão interessante, irmãos? Isso daí não dá uma nova convicção de que você tem um Deus que está do seu lado, que lhe perdoa, apesar de você ter falhado com ele. Às vezes as pessoas não nos perdoam, as pessoas que estão do nosso lado, mas Deus, ele nos perdoa. E a gente vê aqui, eu não vou ler a parábola do filho pródigo porque ela é muito grande, não vai dar tempo, mas a gente vê também que o povo, ele se afastou de Deus, se corrompeu, mas mesmo assim ele quis voltar para Deus. Ele teve que largar os seus maus hábitos, seus maus costumes. E ele estava perdido e ele foi achado. E Deus fez uma festa para o povo. Deus, ele está aqui com você. Ele lhe recebe. O filho pródigo falou na mente dele: não, eu vou voltar, mas eu não vou mais ser um filho, eu quero ser um servo. Não quero mais ser chamado de filho porque eu pequei contra o meu pai. Às vezes a gente pensa isso, né? Não vou mais voltar para Deus porque eu fui muito longe, Deus não vai mais me aceitar, eu pequei muito. Mas não, por mais longe que você foi,
por mais longe, se você um dia se voltar para Deus, Deus vai estar de braços abertos para você. A gente vê em Apocalipse 3:20, né? Lá para a igreja de Laodiceia, ele fala o quê? Eu estou batendo na sua porta. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com você, e você vai cear comigo. Irmãos, que a gente possa sempre se voltar para esse nosso Deus que um dia nos escolheu para sermos o seu povo. E que Deus, mesmo sabendo que a gente vai cometer uns deslizes daqui para acolá, a gente sempre comete uns deslizes, sendo ou não sendo da nossa vontade, mas que a gente possa ter a convicção de a gente ter uma nova chance. E que Deus, Ele venha estar conosco, que nós possamos ser esse filho que está voltando aos braços do nosso Senhor Jesus. Que nós venhamos se entregar completamente a Ele, que nós possamos aproveitar essas chances que Ele está nos dando hoje. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nosso Pai amado, a Ti damos honras e glórias, Senhor, porque um dia Tu nos tirou do pecado, Senhor. Um dia, Pai, Tu foi nos procurar nessa escuridão. Senhor, muito obrigado porque Tu nos escolheu, apesar de tudo, Pai. Mesmo sabendo que nós somos pecadores e falhos, mesmo sabendo que às vezes nós negamos o Teu nome, que às vezes nós Te traímos, Senhor. Mas, por favor, Pai, não olhe para os nossos pecados. Cria em nós, Pai, um novo coração, Senhor. Nos transforma com o Teu poder, Pai. Muito obrigado porque Tu nos escolheu. Muito obrigado porque Tu sempre nos dá uma nova chance. Porque Tu nos ama, mesmo nós não merecendo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ser esse Deus de amor. Que um dia, Pai, Tu deu o Teu Filho para vir morrer em nosso lugar, Senhor. Esteja com cada pessoa aqui. Ajude-nos, Pai, a compreendermos esse Teu amor, Pai. Ajude-nos a vivermos da maneira que Tu queres, da forma que Tu nos pedes, Senhor. Nos abençoe e nos leve em paz para nossos lares. Que nós possamos sair daqui renovados, Senhor, com Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém.